É, galera, agora tá vindo notícias de consoles portáteis pra tudo qualquer lado e as empresas grandes como a Sony, a própria Xbox tem dado notícias de um possível suposto, né, console portátil e a Sony agora saiu, né, um rumor de que a Sony poderia estar fazendo o PlayStation 6 numa versão portátil, né, não, Sonic? É, galera, é questão assim de bingo. Já foi Microsoft, já foi Nintendo, faltou. Obviamente, PC a gente não conta, né? Mas faltou também só PlayStation e, PC cara. tem, a Steam Deck aí, ó. PC tem. Exatamente, mas é da Steam. Mas agora da PlayStation, galera, é o que faltou, né? Então vamos discutir sobre um possível vazamento, rumor. Vamos dizer que é mais um rumor de um console portátil, né? Da PlayStation. E, cara, há de se dizer que é um PlayStation Hum. 6. Então fala aí, Game House, vamos pro vídeo. Claro, depois da vinheta e vamos pra essa loucura. Esta fofoca, e é uma coisa que você acabou de chegar, é um rumor, bem rumor. Não temos muita informação ainda, mas é de se dizer que, segundo algumas fontes e pessoal que tá andando um pouquinho pelas beiradas aí das informações aí do mundo dos jogos, andam comentando que o PlayStation está desenvolvendo. Obviamente, todos estão, né? Nintendo tá indo agora com o seu Nintendo Switch 2, com o Xbox tá tendo também outros rumores também de talvez um console portátil, seja em nuvem, com jogos na nuvem, ou coisa assim parecida. E a PlayStation não está de fora dessa, galera, porque aparentemente PlayStation 6, e é PlayStation 6, não é PS Vita, não é PSP, né, Portable, né, melhor dizendo, é um PlayStation 6, pode estar chegando nos próximos dias. É, meu amigo Senic, é isso aí. E esse rumor, cara, apesar de ser um rumor, né, claro, né, tá vindo de um usuário chamado Crapper L2, né, que é um usuário ativo do fórum NewGaf, né, e ele tem botado aí, inclusive, ele é um dos caras que tem acertado alguns rumores, sabe, né, no mundo dos videogames aí. E ele passou esse rumor, cara, falando que o modelo vai ser portátil com o nome PS6, né? Não vai ter um desempenho equivalente ao de um console de mesa, mas vai ser um novo console praticamente, cara. Isso aí é muito louco, cara. É muito louco, né? E assim, pode soar um tanto quanto estranho, a princípio, né, parando pra pensar agora, Uhum. mas assim, a gente volta com aquele questionamento, afinal, muita gente e muito jogo, né? Melhor dizendo, muito lançamento ainda não parece ter se consolidado para ser um jogo de nova geração. O que eu quero dizer é que a demanda por jogos em alta definição, aí você pode falar questão de gráfico, pode falar um pouquinho da questão tecnológica também, algo que tá sendo uma demanda tão grande, cara. Até porque, vamos concordar que a gente já tem conversado muitas vezes aqui na Game House, eu não lembro agora quem foi que comentou aqui dentro do nosso grupo de amigos aqui, mas eu acredito que o Double A, jogos com pouco orçamento, não que eles sejam ruins, quer dizer, pouco orçamento pra, tipo assim, não investir tão pesadamente deles. Tá sendo algo que tá sendo mais eficiente, tá sendo algo mais sustentável, sabe, pra futuros lançamentos dessa geração que está tendo. Então, o ponto que eu quero dizer é, talvez a Sony, a PlayStation esteja querendo mudar o seu rumo com os jogos, né? Aquela questão, aquela visão que a gente tinha muito da PlayStation de eles serem muito voltados à questão cinematográfica, na questão tecnológica, na questão de aprimoração nesse quesito, talvez eles possam mudar a rota com relação a isso. Talvez eles podem focar agora na questão que é o que eu acredito que muitas companhias estão seguindo, que é a questão de ser acessível, a questão de você poder jogar em qualquer lugar, sabe? Você poder ter uma experiência na sua mão e jogar um monte de jogo bacana, cara. Num padrão, podemos dizer assim, de um Spider-Man, talvez, um God of War. Jogos da geração do PS4, que eu quero dizer, tá ligado? Uhum. Então acho que isso já é meio que um atrativo, cara, realmente, né? Chega até a ser engraçado porque, cara, pode ser muito parecido com a proposta do Switch, né? Pra pensar agora, né? Cara, é estranho porque, tipo assim, eu acho esse rumor um pouquinho estranho porque, claro, pode ser que seja verdade, logicamente, mas eu acho estranho porque o PS, a PlayStation tinha lançado um suposto, vamos dizer assim, entre aspas, né, galera, um portátil, né, que ele espelhava os jogos de PlayStation 5 nesse portátil. É como se fosse assim, é como se fosse um gamepad, um cloud,
mas é um cloud privado, vamos dizer assim. Aí você meio que você espelhava os jogos que você tem no teu console PlayStation 5 e você jogava nesse console, né? É um console que não fez tanto sucesso assim, né? Não vendeu bem, até pela proposta, e algumas pessoas que compraram e fizeram o teste desse console não tiveram um bom resultado com o desempenho desse console aí, né? Desse possível, vamos dizer assim, entre aspas, um console, né? Então, assim, eu acho estranho, porque eles fizeram um beta. Vamos dizer assim, eu vou dizer que esse console foi um beta tester, sabe? Pra ver se o público aceita a portabilidade. Claro, de uma escolha ruim, lógico, mas eu acho que foi nessa linha, sabe? E eu acredito que se lançar um PlayStation 6 portátil, com esse nome mesmo, PlayStation 6, cara, vai ser uma surpresa, Sonic. Vai ser uma surpresa porque parece que o caminho é esse mesmo. Parece que as empresas grandes estão aderindo esse novo processo de fazer consoles portáteis, né? Tanto a Microsoft com seus rumores de um possível portátil, como também outras empresas que estão fazendo, né? A própria Tectoy fez, aí tem também o console da Asus, tem um console também da Steam. Então, assim, claro, o próprio Switch que o Senix citou, então eu acredito muito que essa formação de futuro no mundo dos videogames estão voltado mais pelos portáteis mesmo. Cá entre nós, eu sempre gostei mais. Eu vou falar do meu gosto aqui, Sonic. Eu sempre gostei mais dos portáteis do que os consoles de mesa. É lógico que eu também gosto do console de mesa, tá, gente? Eu tenho console de mesa, né? Então. Só que assim, eu sempre gostei mais dos portáteis pela praticidade. Então o Nintendo Switch, quando eu sempre quis ter o Nintendo Switch, por causa disso, por causa da praticidade. Tanto você pode jogar na TV quanto pode jogar na mão ali. Isso é bem legal e parece que o futuro tá indo nesse caminho mesmo, até pelo Game Pass, né? O cloud do Xbox, ele tá indo pra esse caminho de você poder jogar no celular, jogar em outros lugares também. Então essa portabilidade é o momento do cenário dos jogos. É o que eu acredito, né, Sonic? Rapidinho, gente, vamos parar esse vídeo rapidinho, sabe por quê? Porque chegou o momento nuvem, galera, e a nuvem está numa coisa de louco, porque está no momento de Easter Egg Game Festival, a nova promo da nuvem, que tem mais de 3.000 jogos, né, em promoção. Gente, confere lá e inclusive, vocês podem usar o nosso cupom GHNuvem, que tá sendo útil demais aí pra vocês. Aí vocês vão já com desconto, os jogos já com desconto de promoção, e ainda ganha mais desconto com o nosso cupom. Então, gente, fica aí por dentro. E mais do que isso, Pauleta, olha que interessante também, galera. Pra você que for adquirir um jogo da Capcom dentro desse evento da nuvem, você pode estar garantindo R$30 no cupom pra compras da Cacau Show. Afinal, é Páscoa, é chocolate. Você que estiver interessado em comprar algum ovo de Páscoa, alguma barra especial também, aproveitem aí, galera, porque, cara, tá sendo uma oportunidade muito boa pra essa Páscoa aí, que é esse momento especial aí, e aproveitar essas gostosuras aí nessa época do ano. Então, galera, aquele mesmo esquema, pega o QR Code, entra aí, que esse easter egg da nuvem tá, ó, uma maravilha. Com certeza, cara. E assim, você falou sobre a questão de você ter uma preferência pelos consoles portáteis, assim, eu te entendo perfeitamente porque, cara, podemos pegar vários exemplos da indústria, cara. O próprio Nintendo, pô, cara, a gente já tá cansado de ouvir falar do GBA, do Nintendo DS. Lá fora, é uma febre, cara, isso, tá ligado? E a PlayStation, se você olha os produtos da marca, cara, ele já tem um histórico grande com isso, cara. O próprio PSP, ele foi uma febre quando saiu, tá ligado? Teve essa proposta, tipo assim, você Vendeu lançar muito. os jogos, sim, os jogos do PlayStation 2, PlayStation 1 pra jogar num portátilzinho, cara. Pô, saía God of War, o próprio Persona também, né? Outro jogo que também caiu também na graça do PSP. Jogos Aí, simultâneos, tá? Jogos que, isso tipo, aí, saía pra Play 3 também, saía também pro PSP. nossa, papo reto, sim. O PS Vita também, inclusive, né? O PS Aham. Vita ele não teve tanta popularidade quanto o PSP, mas vamos lembrar que o hardware do PS Vita era muito interessante, cara. Eu, É. pelo menos, assim, olhando agora, eu acho bem interessante. Então, assim, é uma coisa que eu percebo. Cara, acho que isso até isso é mudança da indústria, sabe? Mas, Sim. cara, é engraçado, porque talvez realmente o futuro dos videogames, assim, seja pra muitas empresas agora, né? Na mentalidade delas, eu tô chutando aqui, melhor dizendo, né? Uhum. Talvez seja agora adequar os videogames, não pra ser mais algo assim, só caseiro, tipo assim, um PC, um gabinete assim do teu lado, um Sim. console aqui pra tu botar na mesa. Agora é uma questão de botar na sua mão a qualquer momento, a qualquer hora, sabe? Uhum. Vou até jogar pra tu uma coisa aqui engraçada, Pauleta, porque assim, isso aqui eu vou mostrar aqui em vídeo aqui exclusivo, né? Mas eu recentemente, eu adquiri um controle assim, desse do iPega,
Ah, que é sim, aqueles que sim. você bota o celular aqui em cima, né? Aham. Por quê? Por que isso? Porque, cara, você pode fazer qualquer gambiarra e jogar qualquer coisa aqui em qualquer lugar, cara. Com controlezinho, tu faz tudo do teu jeito. Uhum. Então, por que eu tô fazendo essa referência? E é o que você falou também até como questão de preferência. Porque acaba sendo mais prático. Você abre na tua mão o jogo e tá de boa, sabe? Não é uma ideia ruim que a PlayStation seguisse, se for esse o caso. Não, verdade. E, inclusive, a Nintendo que faz isso com maestria, né? Que já lançou vários portáteis. Ela sempre foi querida por causa dessa ideia, né? Tanto pela questão do Game Boy, aí teve o Game Boy Color, teve o Game Boy Advance. Tu vê a linha trajetória da Nintendo sempre dando uma atenção pros portáteis, é gigantesca. E todos os portáteis da Nintendo tiveram sucesso de vendas. Né? É difícil dizer um portátil que não vendeu da Nintendo. Não... Inclusive, o segundo console mais vendido da história, que é o DS, só perde para o PlayStation 2. Agora, claro, o Nintendo Switch superou já todo mundo. Possivelmente pode ser que o Nintendo Switch passe o PlayStation 2, né? Por enquanto, o segundo mais vendido da história é o Nintendo Switch. Mas o DS ele ficou um bom tempo em segundo lugar atrás do PlayStation 2, cara. E é um portátil. Então, tipo, é uma coisa que a gente olha com atenção e pode ser que seja um futuro próximo, né? Um futuro em que os portáteis, tanto na questão do cloud como na questão dos hardwares, sejam ter mais portabilidade na ideia que o Switch pregou, né? As pessoas aderem ao Switch por causa da portabilidade. E a portabilidade é o mais importante, até mesmo para jogar na TV, porque o Switch é tão prático que até para você jogar na TV, você pode levar ele para qualquer lugar. Entendeu? Até para botar numa TV de um amigo, a locomoção dele é prática. Então, ter isso em mente, eu acho que é importante. Mas eu fico surpreso. Se o nome for PlayStation 6 e for verdade esse rumor, Sonic, eu confesso pra você que vou ficar surpreso. Um fator interessante, eu acho que eu queria considerar também, que faz sentido, para pensar agora, né? Por que eles podem estar investindo tanto assim? E eu falo no geral, né? Não só PlayStation, mas Xbox, Switch e tudo mais. Porque o que acontece, cara? Eu acho que, por agora, o limite que os hardwares, aí eu falo placa de vídeo, processador e tudo mais, Uhum. pode alcançar com dispositivos caseiros, assim, de mesa, eu acho que não é que ele chegou, ele pode até ter chegado no seu ponto alto, mas ele não é mais tão sustentável e agradável ao cliente, tá ligado? Você vê que, Uhum. por exemplo, tá saindo muito de RTX e dispositivos, né? Sim. Tecnológicos, assim, de mesa assim mesmo. E, cara, por muitas vezes o cara nem tem dinheiro, não tem condições de ter um desse, né? É. Então, qual é a ideia mais viável? Pô, vamos investir em hardware para coisas portáteis. Porque isso chama mais atenção. Acho que isso é questão de você adaptar tal ferramenta, tal configuração, tal especificação para o dispositivo assim de mão, sabe? Eu Uhum. acho que isso atrai mais a galera e eu acho que é isso que eles podem estar apostando nisso. Ao invés de investir em uma máquina assim mais poderosa, Uhum. para jogos mais poderosos, porque, comemos e vemos, não é todo mundo que vai ter essa condição. É, Mas cara. eu concordo com o que você falou Uhum. na questão da estranheza do nome PlayStation 6 mesmo, cara. Eu entendo a proposta, o nome, né? Até porque se lançar um novo jogo, tudo bem, tudo mais, mas é uma coisa assim meio peculiar, se você parar pra pensar também, né? Com certeza. Vai ser uma linha assim muito fora da curva. Cara, você falando agora me levantou uma incógnita. Será que. Porque, tipo assim, a gente sabe que quanto mais o console for mais sofisticado no seu hardware, mais avançado ele seja, mais caro ele fica. Isso aí já tá evidente aos nossos olhos, né? Que os consoles vão Eu ficando comentei, isso aí. cada vez mais caros. Cara, será que a ideia agora é de. Vou levantar isso daí até pra galera que tá assistindo a gente. Será que a ideia agora é retroceder um pouco no hardware, tanto no hardware quanto nos gráficos, para poder ir para um mundo mais rentável no sentido do portátil? Porque, assim, querendo ou não, eu acredito que o portátil em sua fabricação seja. Eu acho que seja até mais rentável pro fabricante do que um console de mesa, né? Porque o console de mesa, ele é um hardware bem mais potente, ele exige toda essa configuração justamente pela questão que você falou. Ninguém tem todo dinheiro para ficar comprando esse tipo de hardware o tempo todo. Então, geralmente,
a pessoa quando monta um PC, principalmente aqui no Brasil, eles montam um PC mediano ali, não é um PC high-end, mega full NASA, tá ligado? Eles por exemplo, saiu a 5.090 aí, né, pra treta aí, pra compra da galera, e ninguém vai querer comprar agora, a não ser quem tem a grana de verdade, né? Então, eu acredito, eu tô começando a acreditar, né, que o caminho que as grandes empresas estão indo é retroceder um pouco, né? Porque eu acho que o gráfico já chegou no seu auge, na minha opinião, cara. Tanto dessa eu acho que essa geração, pra mim, na minha opinião, não sei se a galera vai concordar comigo, mas na minha opinião, eu acho que o hardware já chegou no seu auge de gráfico, sabe? Eu acho que ele tá no seu top, tá no seu topo de gráfico, ele chegou muito longe. Portanto que quando você vê um pulo do Play 4 pro Play 5, a diferença não é gritante de gráfico ali entre os dois, sabe? A não ser que seja a diferença de resolução, mais capricho, assim, de engine ali, de realidade, de movimentação, de asset, etc. Mas, no geral, não é tão gritante. Então, eu acredito que a gente está no auge do gráfico e voltar um pouquinho, porque, tipo assim, cara, se o Nintendo Switch 2 vender muito, é a clara evidência que eu tô querendo dizer agora. De tipo, é um console, querendo ou não, ainda é um console mais fraco do que a geração atual, né? Ainda é um console mais fraco, mas em contraponto, é um console em sentido de que ele pode rodar tudo com mais facilidade do que o anterior. Então, tipo, dá pra se fazer um console portátil parrudo, entende? Dá pra fazer um console portátil parrudo. Então, eu levantei essa incógnita aí, o Scenic. Será que eles estão nesse processo pra voltar um pouquinho? Aí também facilita também na produção dos jogos também, né? É o que eu falei, não é questão talvez de retroceder. Pode rolar? Pode rolar. Mas a questão é de adaptar. Você Sim. pega uma certa linha da geração, de novo, PlayStation 4, e bota isso no portátil, sabe? Porque Sim. se botar. Porque eu acho que se retroceder demais, ainda mais o PlayStation 6, que é uma sequência do 5, eu acho que não pega bem. Eu Não, acho claro, que não pega bem. não, voltar demais não, realmente. Se fosse o PSP 2, olha a diferença. Se fosse o PSP 2, até aí tudo bem, pô, beleza, uma outra proposta. Uma PS6, tá ligado? Tem que ser um PS4 ali, questão de questão técnica e tudo mais, né? Agora, uma questão que é importante dizer aqui, e olha que eu tô dando essa ideia aí pra Sony não fazer alguma burrada no futuro, é eles ficarem de olho com relação ao preço. Porque olha a jogada. Se a polêmica do Switch tá tão alta em relação ao preço, por exemplo, do Switch 2, esse é o momento exato da PlayStation anunciar um PS6, um console portátil assim, por uma coisa bem mais aceitável, cara. Sim. E já temos exemplos que isso aconteceu na época. Eu acho que foi com o Xbox ou foi com a SEGA. Que a PlayStation anunciou o console, cara. E o preço assim foi absurdamente, pô, mais aceitável do que comparado com a concorrência. Isso chamou a atenção da galera. Então eles podem repetir isso e o pessoal vai ver isso com bons olhos, cara. Olha a ideia que eu tô dando aí. Isso é uma possibilidade, pode acontecer e vai ser muito bom pra eles se isso acontecer. Verdade. É só uma informação, né? Voltando a dizer, né, gente, é um rumor, né, um vazamento de rumor, então a gente não sabe se realmente o nome vai ser PlayStation 6, se vai mudar, vai ter... Pode ser que seja, mas tenha mudanças depois do nome, então é importante. Mas assim, o que falaram, o que foi dito também no rumor, é que o console, ele pode não ser tão parrudo no sentido de ser equivalente ao console atual, mas ele é tão bom quanto, vamos dizer assim. Ele é inferior, mas ele é potente. É tipo assim, vou chutar que pode ser que ele seja um pouquinho mais potente que o Switch 2, por exemplo. Nesse sentido. Pode ser que ele seja um pouquinho mais potente que o Switch 2, mas ele não é tão potente a ponto de ser um PlayStation 5 da potência, né? Então, vale ressaltar isso. É isso. Bom, galera, essa aqui é a nossa opinião sobre esse suposto rumor aí de um PlayStation 6 portátil. É a nossa opinião sobre... Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Será que vale a pena fazer essa mudança de estratégia da Sony? Será que é muito bom? Então, não esqueçam de também se inscrever no canal também, ativar o sininho aí pra dar uma moral pra gente. Dá um like no vídeo também, pô. E compartilha com a galera, pô. Pra gente ver a opinião de todo mundo, tá ok? Gente, até o próximo vídeo. Valeu.